Comigo tudo ótimo, mais uma quarta-feira chegou e tá na hora de você largar tudo que você tá fazendo aí em casa para me acompanhar em mais uma aventura pelo mundo da sétima arte. Mas hoje o nosso Arte 7 vai ser completamente diferente de tudo que você já viu por aqui. Hoje nós não vamos falar sobre algum filme e nem receber convidados para falar sobre o trabalho deles. Não vai rolar sessão cinema e nem exibição de curtas. Hoje o nosso especial vai ser bem especial mesmo. E ao invés da gente comentar sobre alguma obra cinematográfica, nós vamos abrir espaço para falar sobre algum ícone que marcou essa indústria. Esquentem vossos motores, que está aberta a temporada de especiais Memória Arte 7. E para começar, a primeira personalidade que vai pintar por aqui foi um dos precursores do cinema. Espia só de quem eu tô falando.
E aí, já se ligou em qual vai ser o primeiro ícone do cinema mundial que a gente vai comentar no Memória Arte 7 de hoje? É claro que sim, né? Charles Chaplin, esse grande ator e cineasta que foi e ainda é bastante lembrado pela mímica e pela comédia pastelão da era do cinema mudo entre as décadas de 1910 e 1920. Confere agora um pouco mais do talento desse monstro lendário da sétima arte em atuação no filme Tempos Modernos. Charles Spencer Chaplin é o nome completo de Charles Chaplin. Nascido em Londres, na Inglaterra, em 16 de abril de 1889, foi um ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, roteirista, dançarino, músico e comediante britânico. Ou seja, Charles era um artista mais do que completo. Dançava, cantava, interpretava e fazia o público rir como ninguém. Além de dirigir e roteirizar grandes obras do cinema, como O Garoto de 1921, Tempos Modernos de 1936 e Luzes da Ribalta de 1952.
Chaplin faleceu aos 88 anos em Coursières-sur-Vevey, na Suíça, no dia de Natal, em 25 de dezembro de 1977, por decorrência de um derrame cerebral. Atuou, dirigiu, escreveu, produziu e financiou os próprios filmes, sendo fortemente influenciado por um antecessor, o comediante francês Max Linder, a quem Chaplin dedicou um de seus longas. A carreira no ramo do entretenimento durou mais de 75 anos, desde as primeiras atuações quando ainda era criança nos teatros do Reino Unido durante a era vitoriana até quase sua morte. O principal e mais famoso personagem que Charles Chaplin interpretou foi The Tramp, conhecido como Charlot na Europa e Carlitos ou o Vagabundo aqui no Brasil. É um andarilho pobretão que possui todo o requinte e a dignidade de um legítimo cavalheiro, usando um fraque preto esgarçado, calças e sapatos desgastados e maiores que o seu número, uma cartola, uma bengala de bambu e a grande marca pessoal, um pequeno bigode de brocha. Além de Max Linder, Chaplin contou com as influências humorísticas de outros antecessores seus, Georges Méliès, D.W. Griffith, Louis e Auguste Lumière, e compartilhando o trabalho com Douglas Fairbanks e Mary Pickford, que juntamente com Chaplin e D.W. Griffith fundaram em 1919 a United Artists. Charles foi influenciado pela mímica e o gênero pastelão. Porém, o artista acabou se sobressaindo e serviu como mestre para uma enorme equipe de comediantes e cineastas posteriores a ele, como Federico Fellini, Os Três Patetas, Peter Sellers, Milton Berle, Marcel Marceau, Johnny Depp, Michael Jackson, Sacha Baron Cohen, Harold Lloyd, Buster Keaton, entre outros. Em 2008, em uma resenha do livro Chaplin a Life, ou Chaplin, Uma Vida, o autor Martin Siff escreveu, abre aspas, Chaplin não foi apenas grande, ele foi gigantesco. Em 1915, ele estourou um mundo dilacerado pela guerra, trazendo o dom da comédia, risos e alívio, enquanto ele próprio estava se dividindo ao meio pela Primeira Guerra Mundial. Durante os próximos 55 anos, através da Grande Depressão e da ascensão de Hitler, ele permaneceu no emprego. Ele foi maior do que qualquer um. É duvidoso que algum outro indivíduo tenha dado mais entretenimento, prazer e alívio para tantos seres humanos quando eles mais precisavam. Fecha aspas. Charles Chaplin é considerado até hoje pela crítica especializada em cinema
como um dos artistas mais emblemáticos da sua época por ser extremamente completo e versátil. Muitos o apontam como o maior artista cinematográfico de todos os tempos e um dos pais do cinema, junto com os irmãos Lumière, Georges Méliès e D.W. Griffith. Pela inigualável contribuição ao desenvolvimento da sétima arte, Chaplin é o mais homenageado cineasta da história, sendo condecorado ainda em vida pelos governos francês e britânico, pela Universidade de Oxford como doutor honoris causa e pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, com o Oscar especial pelo conjunto da obra em 1972. Chaplin herdou a veia artística dos pais, Sir Charles Spencer Chaplin e Hannah Chaplin, que eram artistas de music hall. Ele era vocalista e ator, e ela cantora e atriz. O casal acabou se separando antes mesmo do filho completar 3 anos de idade, e o pequeno Charles foi deixado com a mãe, que estava cada dia mais com a saúde emocional instável. Hannah morava com o filho e o meio-irmão mais velho dele, Sidney John Hawkes, na Barlow Street, em Walworth, bairro do centro de Londres. Por causa do divórcio dos pais, quando era garoto, Charles morou em diversos endereços nos arredores de Kennington Road, também na capital da Terra da Rainha. Um problema na laringe acabou com a carreira de cantora de Hannah Chaplin, devido a uma das internações da mãe por causa dos problemas mentais, já que ela sofria de depressão nervosa e apresentou um quadro de desnutrição. Charles e o meio-irmão Sidney ficaram internados durante várias semanas no asilo de Lambert, no sul de Londres, e logo na escola Hanwell, para órfãos e meninos pobres, desde julho de 1896 a janeiro de 1898. Sir Chaplin, pai de Charles, era alcoólatra e tinha pouco contato com o filho, apesar dele e do meio-irmão morarem durante um curto período de tempo com o pai e a amante dele, Louise, na Kennington Road. Sir Charles Spencer Chaplin morreu de cirrose quando o pequeno Chaplin tinha apenas 12 anos, em 1901. O corpo foi enterrado numa cova comum e sem nome. A primeira turnê de Chaplin na América foi nos Estados Unidos com a trupe de Fred Karno e aconteceu durante os anos de 1910 e 1912.
Após voltar à Inglaterra e permanecer lá por durante 5 meses, o artista retorna aos Estados Unidos em uma segunda turnê, chegando novamente à América em 2 de outubro de 1912. Na companhia de Carno estava Arthur Stanley Jefferson, que posteriormente ficaria conhecido como Stan Laurel. Chaplin e Laurel dividiram um quarto em uma pensão americana. Stan Laurel retornou à Inglaterra, mas Chaplin manteve-se nos Estados Unidos. No final de 1913, a atuação de Chaplin foi eventualmente vista por Max Sennett e esse o contratou para trabalhar em seu estúdio, a Keystone Film Company, pois precisavam de um substituto para o comediante Ford Sterling. Inicialmente, Chaplin teve grande dificuldade em se adaptar ao estilo de atuação cinematográfica da Keystone. Após a estreia do ator no cinema no filme Making a Living, Sennett sentiu que estava cometendo um grande erro. Muitos alegam que foi Mabel Normand quem o convenceu a dar a Chaplin uma segunda chance. Chaplin começou a trabalhar junto com a diretora, que o conduziu e escreveu vários dos primeiros filmes que o comediante atuou. Chaplin, por sua vez, não gostava de ser dirigido por uma mulher e ele e Mabel Normand discutiam frequentemente. O artista acreditava que Sennett pretendia demiti-lo caso houvesse um desentendimento mais sério com Mabel. No entanto, esses contratempos não abalaram o sucesso de Chaplin e os filmes dele se tornaram tão populares que o ator acabou virando uma das maiores estrelas da Keystone. Laissez-moi passer, le temps presse. Service personnel de la grande duchesse. Sur mon cœur placé en pâture, quand je suis partie, il m'a préservé de toute blessure, ce portrait chéri. Et si je reviens sans écouter, c'est bien grâce à lui. Os filmes de Chaplin nos estúdios Keystone utilizavam a fórmula padrão de Max Sennett, que usava e abusava do gênero comédia pastelão e de gestos exagerados. Só que a pantomima de Chaplin era mais sutil, adequada para comédias românticas e farsas domésticas. As piadas visuais, no entanto, seguiram exatamente o estilo da Keystone. Em seus filmes, o famoso personagem Carlitos atacava agressivamente os inimigos com chutes e tijoladas. O público da época amou esse novo comediante, mesmo a crítica especializada alertando que as travessuras do personagem beiravam a vulgaridade. Logo depois, Chaplin se ofereceu para dirigir e editar as próprias produções.
Durante o primeiro ano no ramo do cinema, o artista fez 34 curta-metragens para a Cené, além do longa-metragem Carlitos Casanova. Foi no estúdio Keystone onde Chaplin desenvolveu o principal e mais conhecido personagem, Carlitos, como era conhecido aqui no Brasil. O público viu o engraçadíssimo andarilho com poses de cavalheiro pela primeira vez no segundo filme de Chaplin, Corrida de Automóveis para Meninos, lançado em 7 de fevereiro de 1914. No entanto, ele já havia criado o visual do personagem para o longa Carlitos no Hotel, produzido alguns dias antes, porém lançado mais tarde, em 9 de fevereiro de 1914. Em 1915, Chaplin assinou um contrato muito mais favorável com a Essanay Studios e desenvolveu as habilidades cinematográficas que possuía, adicionando novos níveis de sentimentalismo nos filmes que produzia. A maior parte dos longas da Essanay foram mais ambiciosos, com uma duração 2 vezes maior do que os curtas da Keystone. Chaplin também desenvolveu o próprio elenco estático, no qual estava incluído a heroína Edna Purviance e os vilões cômicos Leo White e Bud Jameson. Na época da ascensão do cinema mudo, também foi o período em que diversos grupos de imigrantes chegavam constantemente na América. Com isso, os filmes mudos foram capazes de atravessar todas as barreiras de linguagem, sendo compreendidos por todos os níveis da Torre de Babel americana, simplesmente devido ao fato de serem mudos. Nesse contexto, Chaplin foi alçado à fama e se tornou o astro supremo do cinema mudo. Em 1916, a Mutual Film Corporation pagou a Charles Chaplin $670 mil para produzir uma dúzia de comédias com duração de 2 bobinas, que também pode ser chamada de rolos. Isso significa que seria um curta-metragem que pode durar de 11 a 20 minutos, já que cada rolo ou bobina cabe 10 minutos de gravação. Foi dado ao cineasta esse controle artístico quase que total, produzindo 12 curtas durante um período de 18 meses, notando que esses estão entre os filmes de comédia mais influentes da história do cinema. Praticamente todas as produções de Chaplin na Mutual são clássicos. Carlitos Guarda Noturno, Carlitos Boêmio, Casa de Penhores e Carlitos Presidiário são provavelmente os mais conhecidos. Edna Purviance continuou sendo a protagonista e Chaplin adicionou Eric Campbell, Henry Bergman e Albert Austin ao elenco estático. Campbell, um veterano nas obras de Gilbert e Sullivan, interpretou vilões soberbos, e os atores coadjuvantes Bergman e Austin permaneceram no elenco de Chaplin durante décadas. O artista considera o período em que esteve na Mutual como o mais feliz da carreira. Após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, Chaplin acabou se tornando um garoto propaganda para a venda de bônus da liberdade, junto com Mary Pickford e o amigo Douglas Fairbanks.
Minha gente querida, nós vamos encerrando por aqui esse primeiro Memória Arte 7, onde nós nos dedicamos a falar sobre a trajetória desse monstro da sétima arte, que é considerado um dos pioneiros do cinema mundial, Charlie Chaplin. Agora, ao invés da gente comentar sobre alguma obra da indústria cinematográfica, a gente vai falar sobre a trajetória de alguma figura importante do cinema. É o Memória Arte 7 que nós estamos preparando especialmente para você aí de casa apaixonado pelo fantástico mundo da sétima arte. Mas não se preocupem que os comentários sobre os filmes não acabaram. Logo, logo eles estão de volta aqui no nosso Arte 7. E semana que vem eu estou esperando cada um de vocês para a gente continuar falando sobre a vida e as obras de Charlie Chaplin nesse segundo Memória Arte 7. Nós já vamos começar falando sobre a mudança dele do cinema mudo para o cinema falado, as outras obras que ele produziu, os envolvimentos políticos, as polêmicas, a vida pessoal, até a morte dele em 1977, aos 88 anos. Não vai perder, hein? 10 da noite, canal 20 da Blue, ou em tempo real pelo site www.tvcidadepelotas.com.br. Obrigado pela companhia de vocês, até mais, beijo, tchau.